agregado meio Salgado. mais salgadinho. Cara, e a questão da fiscalização? Eles batem muito em cima? Porque, assim, a gente sabe que toda a indústria que se destaca gera aquela politicagem, né? Também do pessoal que está mais tempo. Então, chegou a pegar no pé das cervejas artesanais a questão da fiscalização ou não? Eles sempre foram bem tranquilos? Assim? Cara, se eu te falar uma cervejaria artesanal que nem a nossa lá, que é pequenininha, estamos em Batatais, a gente tem, se eu não me engano, 12 licenças a gente precisa tirar. IBAMA, da CETESB, tem negócio de água. Precisa ter do MAPA, que são os registros das cervejas e das cervejarias, que é o Ministério da Agricultura. A gente tem de resíduos, a gente tem da Vigilância Sanitária da Prefeitura. Cara, são muitas licenças que a gente precisa. Conselho Regional de Química, porque é o processo químico. Então, tem muita licença e é muito custoso isso, é muito trabalhoso. Então, por exemplo, a minha licença da CETESB está vencendo em setembro. Eu já estou correndo atrás agora, porque o processo é tão zangado, tão danado, que preciso de... 90 dias de antecedência para coisa. Não adianta esperar vencer e correr atrás. Não. Você tem um tempo, você tem o teu tempo para fazer. Então, por sorte, eu tenho o menino que trabalha na outra empresa do sócio lá da cervejaria, que ele é especialista nisso, então ele corre atrás disso, porque senão, se a gente ficar só por conta disso, é muita licença. Então, e eles, o conselho está toda vez lá, toda vez que a gente compra um fermentador novo, ou que a gente muda layout de fábrica, a gente tem que passar por mapa, eles fazem fiscalização. Toda vez que a gente cria uma receita nova, a gente passa por mapa, e o mapa libera ou não essa receita. Então, é tudo super controlado. Depois que houve aquele problema lá em Belo Horizonte, com aquela cerveja que contaminou, eles ficaram um pouquinho mais exigentes, porque eles usaram alguma coisa que não poderiam estar usando na parte de frio da cerveja, né? Porque o processo, para vocês entenderem um cadinho, o processo da cervejaria, da fabricação de cerveja, o que mais dá trabalho, além da limpeza, né, que é primordial, é o processo da parte de fermentação, que o controle de temperatura, que é muito rigoroso. Então, a gente tem que, eu tenho que fermentar essa cerveja a 12 graus. Se ela passar 15 graus, ela dá uma nota diferente. Se ela passar 11 graus, a levedura começa a dormir, não come direito. As ales, por exemplo, que a gente fermenta a 18 graus, tem que ser 18 graus, com 20 graus ela começa a dar uma atrapalhada, com 15 graus ela começa a dormir, então a gente tem um controle. E essa cervejaria usou um produto, para a gente exemplificar aqui, como se fosse o líquido de radiador de carro. Porque a gente mantém a temperatura, o meu gelo lá, o meu banco de frio lá fica menos 8 graus, menos 5 graus. E eu uso isso através de álcool. Álcool etílico, álcool de combustível. E para não congelar, porque se eu deixar a água a menos 8 graus, ela vai congelar. Esse pessoal tinha usado alguma coisa desses líquidos refrigerantes que consegue manter o líquido a menos 30, menos 20 graus. E não sei se foi... O processo deve ter vazado. Não sei se foi no processo, se foi maldade, enfim, nós não sabemos como vazou para dentro da cerveja e contaminou a cerveja. O meu lá, o que vai acontecer, e que de repente, se der algum problema lá e vazar para dentro do tanque, o que a gente vai fazer a hora da gente tirar a cerveja, a gente vai perceber que ela está mais alcoólica. Então a gente vai, atrapalhou essa cerveja aqui. Ela vai estar mais alcoólica, coisa que nunca aconteceu. Ou então, se eu não fizer a análise, vai deixar todo mundo doido. De álcool. Vocês têm a obrigatoriedade de pegar uma amostra do lote e mandar para algum canto ou não? Assim, cria o lote número X, eu preciso mandar parte dessa amostra para análise para ver se está tudo certo. E o restante eu vendo, não, você faz o lote, registra e vende. Eu faço... Os controles são muito rígidos, tá? Da hora que começa... E aí, a hora que a fiscalização vem, eles pedem esses controles. Da hora que começa a produção até a hora que invasa, tá? A gente tem todos os controles. E enquanto eu tiver lote em validade, eu tenho a amostra guardada, tá? Então, por exemplo, essa cerveja aqui vai vencer no mês 8 de 25. Eu tenho esse lote um cadinho guardado lá na câmara fria, um pouquinho dela guardado lá. No mês 8, ela venceu,
eu já descarto. Porque o que acontece? Quem consumir após, aí é sob o risco deles. Quem consumir após a validade. O produto vencido aí Até enquanto tem, eu deixo a amostra lá. Eu nunca, tirando esse caso, né, dessa cervejaria, eu nunca ouvi falar que deu algum problema. Que teve problema com cerveja. Eu acho que nós nunca ouvimos falar disso. Foi o único primeiro e último que eu ouvi falar foi da questão e é tão gozado assim. Gozado não, na verdade, né? É um trabalho assim. Por exemplo, falou assim, cara, você não lava o teu tanque direito, você não lava o teu barril direito. Cara, você vai tomar essa cerveja ruim que você tomou aí. Estraga a cerveja, não tem jeito de beber. Mesmo que você mantenha um processo, você não... Tudo, algo, se não tiver limpo... Cara, a gente tem um negócio lá no tanque que é mais ou menos parecido com essa bolachinha aqui. Uhum. Cara, se tiver uma sujeirinha aqui, contamina um tanque de 2.000 litros. Uma sujeirinha. Por quê? É levedura, cara, é ser vivo. Que vai azedar a cerveja, vai estragar, tem que jogar o tanque fora. Então, o que você faz? Vou tomar cuidado, como é que eu vou jogar um tanque de 2.000 litros fora? Cara, eu cansei... Essa eu vou falar, porque essa já me encheu o saco. Eu cansei de pegar aquela... Eu tomava muito a Imperial. Cara, toda vez que eu pegava... Toda vez não, né? Quando eu comprava ela... direto com um sabor metálico. Sabor metálico. E aí, o que eu fazia? Eu ligava pra... Ó, tô com uma cerveja aqui que eu comprei de vocês no supermercado tal, que tá com sabor metálico. Eles vinham e recolhiam e falavam, não, realmente tem um lote nessa região aqui que tá com sabor metálico. Mas não foi uma vez, foram várias vezes. Que é a fábrica, tem que recolher a fábrica. Aí, cara, é muito chato, cara. É muito chato. O processo é muito chato, né, cara? É muito chato. Às vezes, cara, ó, pra você ver como é que é o trem, né, cara? Você tá com essa garrafa aqui, tá perfeita a cerveja. Hora de entregar, o cara dá um tinco aqui na tampilinha. E aí, o que acontece? Não vaza, não faz nada, a tampilinha fica intacta. Mas ela desgruda aquele negocinho que tem dentro dela, aquela borrachinha que tem dentro dela. Tem contato, você tombou ela, pôs na geladeira deitada, tombou, pegou contato da tampinha, gosto metálico. Passou por um processo que não é o processo certo, dá sabor. Cara, sabor de pão velho. Sim. Dá sabor de... Cara, a garrafinha verdinha. A cerveja verdinha. Eu adoro a cerveja, só que eu não gosto do cheiro. Só que o cheiro dela é proposital, é pra ser daquele jeito, o cheiro dela. Então, é tudo de cada um, de cada cerveja, de cada estilo. Cada um cria de um jeito. Tanto é que você fala assim, quando você tem uma receita de cerveja, a receita tem os parâmetros, tá? Então, vai de A até D. Essa cerveja vai de A até D. Ali dentro, você pode brincar do jeito que você quiser. Por isso que todas as cervejas IPAs, por exemplo, elas vão ter um padrão. Mas você nunca vai tomar uma igual. E mesmo que eu pegar a tua receita e fazer lá na minha fábrica, vai ser diferente. Porque você tem um processo lá na tua fábrica que eu não... Sim. Cara, e a água realmente interfere? Porque, assim, tem a maior cervejaria do mundo aí, que eles têm um processo de filtragem da água, que a água que eles utilizam acaba sendo até mais pura do que a água que sai na torneira, né? Só que quando você vê a diferença de fábrica para fábrica, você sente a diferença na cerveja, né? Tem gente que até olha e fala assim, esse aqui veio da fábrica tal, esse aqui da tal, não, vou levar essa. Uma coisa que eu percebi, cara, quando eu vim pra cá, né? E depois eu voltei para visitar a família lá no Nordeste. E quando eu tomei uma cerveja lá, eu senti a mesma cerveja que eu tomava aqui, eu tomei lá, um gosto um pouco, vamos dizer assim, salobro, né? Porque a água lá em si é só porque é água de açude, né? Água, né, de mina igual aqui. Mas essa questão da água, se ela é tratada, vamos pegar águas limpas, né? Tratadas. Dependendo da região, ela realmente vai dar diferença no sabor da cerveja? As grandes cervejarias, essas bitelas aí, elas têm um processo de controle de água super rigoroso e elas tratam a água para deixar a água do jeito que elas querem. Tá? Não vai dar... pela água você não vai conseguir sentir. Talvez pelo processo. Uma fábrica aqui, uma fábrica lá, acolá, talvez vai ter uma diferencinha, porque, como eu falei, cara, eu trazer uma cerveja minha de Batatais para Ribeirão é uma coisa. Eu pegar uma cerveja minha e levar lá para Ubatuba é outra coisa. Chegar lá já... O transporte, a gente não sabe quanto tempo ficou de sol esse negócio, ficou caminhão, depósito.
tudo esses trem, tanto é que as garrafas, a maioria das garrafas de cervejas são escuras, exceto a verdinha. E agora as transparentes também, que tá em moda, né? Mas as transparentes, elas são cuidadas e são criadas, colocadas dentro daquela garrafa para elas terem o efeito que a luz causa nelas. Então, para vocês verem que as cervejarias, elas cuidam de tudo isso. Que nem nós lá na cervejaria, nós fazemos uma análise mensal das águas. Nós usamos água da cidade. A nossa água da cidade é uma água de poço super profundo, de 800 metros. É uma água pra gente super pobre, tá? Não é uma água mineral, não tem muitos minerais, não tem nada. Mas o que eu faço? Eu faço análise e eu corrijo. Cálcio, corrijo sódio, corrijo fósforo, corrijo tudo dessa água para eu fazer uma água boa para fazer cerveja. Agora, você imagina as grandes cervejarias. Lá no pega o aquífero? Pega o aquífero Guarani. Pega o aquífero. E a água que a gente tem lá é de um sistema que é o sistema de um dos poços mais profundos de Batatais. Então, a água chega pra gente do jeito que a gente quer, tá? É uma água super limpa, tá? Pra gente beber, é uma água super... Mas aí, por exemplo, cara, se eu pegar um galão de água mineral pra fazer cerveja, cara, não dá. Porque ela tem muitos minerais. E aí, o que acontece? É a mesma coisa de salinizar a água. É muito mais caro, é muito mais fácil você pôr sal do que se eu tirar o sal da água. E a água também que a gente usa lá é exatamente a mesma coisa. É muito mais fácil. Não, cara, tá faltando um cadinho de cálcio dessa vez. Então a gente vai lá e calcifica ela. Tá faltando um pouquinho de sódio, a gente vai lá e solidifica ela. Eu acho que essa lenda surgiu mais por causa do passado, né? Porque antigamente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Hoje você pode pegar uma água e deixar ela mais pura possível, igual você falou. Colocar ela, fazer ela do jeito que você quiser pra fazer a cerveja. Mas acho que antigamente não tinha tanto conhecimento, nem tanta tecnologia assim. Então, eu acredito que a região que tinha a água melhor, né? Como no caso aqui a nossa região, se destacava, né? Mas hoje já não existe mais. Mas até hoje tem, né, cara? Eu não sei se lenda, mas até hoje tem, olhando o rótulo. Não, tem... Até hoje. Você vai, não, se não for de agudos... Exatamente. Se não for de agudos, eu não Exatamente. Por exemplo, eu, antigamente, antes de fabricar cerveja, que só tomava cerveja, eu tinha essa percepção. Agora, olhando, eu não acho que seja por conta disso, tá? Talvez seja por conta... Cara, a fábrica lá de Jaguariúna, por exemplo, ela tem um processo um cadinho diferente, porque a fábrica de lá é mais moderna, a fábrica daqui é um pouco mais antiga. Pode ser que vai mudar. Dificilmente. É igual a Coca-Cola, por exemplo. Mas a Coca-Cola de garrafinha é muito melhor que a Coca-Cola. Cara, é a mesma Coca-Cola. Dá diferença? Dá de 2 litros pra coisa? Dá diferença, cara. É fato. E dá diferença da cerveja em lata e cerveja engarrafada? Você vê isso também ou não? Então, as cervejas de lata, elas blindam melhor. Elas são mais blindadas, assim. Elas têm pouco contato com oxigênio, pouco contato com claridade. Então, elas tendem... Mas, que nem lá na cervejaria, por exemplo, a Cabala, quando a gente faz lata ou quando a gente faz garrafa, a gente pasteuriza. E a pasteurização nada mais é que um aquecimento até uma temperatura aceitável da cerveja para matar as bactérias vivas que estragam a cerveja no tempo curto. Aí você sobe a temperatura até um determinado grau e abaixa essa temperatura de novo à temperatura normal. Todo o processo da cerveja a gente faz ela gelada, tá? Só para entender. Aí depois que a gente engarrafa, a gente sobe a temperatura. E querendo ou não, isso modifica uma cerveja. A nossa cerveja de garrafa é diferente do nosso chopp. É diferente dos growlers que a gente usa, que é o chopp cru. É diferente, porque passa por um processo a mais. Então, mas a lata ainda é o que tem menos processo de degradação com o tempo. Show. Ô, Gil,